O Vendedor de Histórias. Parte final. Uma vez, muito tempo atrás, na cidade de às margens do Danúbio, havia um grande circo. O dono do circo era um homem vistoso, que logo ficou perdidamente apaixonado pela linda artista do trapézio, Terry. Ele se declarou a ela e 1 ano depois, ela lhe deu uma filha, que foi chamada de Panina Manina. A pequena família vivia feliz em um carroção cor-de-rosa, mas o idílio estava destinado a ser breve, pois apenas 1 ano depois que sua filha nasceu, Terry caiu do trapézio e morreu na hora. O dono do circo chorou pela esposa durante todos os anos seguintes, e cada vez mais foi se ligando à filha, conforme ela ia crescendo. Naturalmente, ele exultou por Terry ter conseguido lhe dar uma filha antes de lhe ser bruscamente arrebatada. A garota era a imagem viva da esposa. Com o passar dos dias e semanas, sua filha ficava mais e mais parecida com a mãe. Desde os 18 meses de idade, ela ocupava um dos melhores lugares no circo e assistia atentamente à apresentação. Durante os intervalos, às vezes ganhava uma lambida de um pedaço de algodão doce de um dos palhaços, e antes de completar 3 anos, já conseguia chegar ao seu lugar sem nenhuma ajuda ou assistência. Em pouco tempo, teve os artistas como público e começaram a vê-la como mascote do circo. E não era raro que as pessoas que já tinham ido ao circo voltassem só para ver Panina Manina, pois ela era uma experiência totalmente nova a cada noite. Era impossível prever o que ela faria. E assim, o público sempre tinha 2 espetáculos pelo preço de 1. Eles assistiam à apresentação da noite, mas também assistiam a Panina Manina. Não era incomum que a menininha pulasse a mureta do picadeiro e participasse do próprio espetáculo da noite. Permitiam que fizesse isso porque o dono do circo sentia pena da filhinha que perdera a mãe e desejava a ela toda a felicidade do mundo. Aquelas contribuições especiais eram sempre espontâneas. Quando menos se esperava, aquela criancinha rechonchuda se envolvia nas interpretações dos palhaços ou então corria para o picadeiro entre os números e apresentava um pequeno quadro dela mesma, com uma bola que tomara emprestada do leão marinho, com um par de malabares emprestado dos malabaristas, um bambolê, um pequeno trampolim ou uma pistola d'água que encontrara no depósito do contra-regra. Panina Manina sempre ganhava uma grande salva de palmas por esses improvisos e, com o passar do tempo, a expectativa da plateia antes de uma apresentação tinha mais a ver com o que a filha do dono do circo seria capaz de fazer do que propriamente com a longa lista de números do programa. Somente o palhaço russo, Pyotr Ilyich, estava descontente com o estado das coisas. Não gostava que Panina Manina interrompesse as suas apresentações e ficava incomodado com o fato de que quase sempre era ela quem recebia os aplausos mais estrepitosos. Decidiu acabar com aquele absurdo e um dia, no intervalo, mandou raptá-la. Como de costume, Panina Manina se aproximou do palhaço quando ele estava vendendo algodão doce do lado de fora, mas dessa vez ele tinha uma cúmplice, uma mulher russa que estava de visita à cidade. O nome dela era Mariuska e tinha sido contratada por Pyotr Ilyich para levar Panina Manina para a Rússia. E assim foi que a pobre menina cresceu em uma humilde fazenda perto de um vilarejo de recônditos na tundra russa. A mulher nunca foi má com Panina Manina, pois sempre quisera ter uma filha. Mas a menina sentia saudade do pai e do circo, tanto assim que chorou até dormir todas as noites durante 1 ano. Até que, uma noite, esqueceu por que chorava. Mas Panina Manina continuou chorando, pois continuava triste. A única diferença era que agora ela não sabia o porquê. Ela não tinha mais a menor lembrança do circo de onde viera. Esquecera o cheiro da serragem e esquecera também que tinha um pai e um país muito distante. Panina Manina foi ficando cada vez mais linda, até que por fim se tornou a mulher mais bonita do leste dos Urais. Foi na época em que Stalin dominava a Rússia, mas sua madrasta era elemento de confiança do Partido Comunista. E um dia Panina Manina se mudou para Moscou
onde, por vários anos, ganhou a vida como modelo para alguns dos maiores artistas do Estado soviético. A coincidência, e esta história trata de coincidências da vida, a coincidência ditou que em um dia de verão ela chegasse a Munique, não muito longe de Yum. Ora, o circo de seu pai estava em Munique e aconteceu que enquanto Panina Manina passeava para conhecer a capital bávara, avistou a grande lona. Ela caminhou naquela direção, de fato quase como se alguma coisa a arrastasse para lá. Mas ainda não se lembrava de um dia ter sido ela mesma uma genuína menina de circo, pois a tenda estava agora em uma cidade muito diferente. Mas bem no fundo dela havia alguma coisa que se lembrava do picadeiro com todos os seus palhaços e desfiles, as impetuosas cavalgadas e os leões marinhos amestrados. Uma grande multidão se acumulara do lado de fora da tenda. Não faltava muito para o início das apresentações daquela noite. Panina Manina foi até a bilheteria e comprou um ingresso no melhor lugar, pois viajara uma grande distância e naquela época era um prazer especial para uma jovem russa poder assistir a um espetáculo de circo moderno em Munique. No caminho que levava à grande lona, ela comprou um algodão doce e pensou que era um pouco estranho uma mulher elegante ser vista sentada na primeira fila lambendo o algodão doce cor-de-rosa. Mas Panina Manina estava determinada a provar aquele doce. Não era exatamente um petisco de todo dia no lugar de onde vinha. O espetáculo começou. Primeiro o grande desfile com todos os animais do picadeiro, seguido pelos mais ousados números de trapézio, depois palhaços e malabristas, bailarinos equestres e elefantes amestrados. Durante uma breve pausa entre dois números, algo de extraordinário acontece. Panina Manina perde de repente o controle sobre si mesma, passa por cima da barreira e corre para dentro do picadeiro com o algodão doce em uma das mãos e um chapéu de aba larga na outra. Ela começa a dançar e a pular de um lado para o outro. Porém, não está dançando como uma mulher adulta dançarina. Panina Manina galopa descontroladamente pelo picadeiro, como uma criança pequena corre por um grande piso. De início, o público irrompe em gargalhadas, pensando que aquele era o começo de mais algum número hilário, mas quando os bons cidadãos de Munique, conhecidos por sua pudicícia, se dão conta de que a mulher com o chapéu e o algodão doce está apenas louca ou bêbada, ou talvez até drogada, eles começam a vaiar. Panina Manina continua em êxtase por mais alguns segundos. Então avista um homem imponente de pé diante da grande orquestra, segurando um chicote de montaria. É o dono do circo. Panina Manina desaba na serragem, começa a soluçar e depois a chorar copiosamente, pois agora começa a entender o papel de boba que tinha feito. Naquele mesmo instante, o dono do circo percebe que a mulher histérica é a sua filha. Ele atravessa o picadeiro a passos largos na direção dela. Panina Manina ergue seus olhos para ele e agora também ela se lembra de que é filha do dono do circo. O sangue fala mais alto. O dono do circo resolve cancelar o resto do espetáculo. Ele olha para o maestro e manda a orquestra tocar a melodia Smile do filme Tempos Modernos de Chaplin. Manda o público para casa. Acha que provavelmente será o seu fim como dono do circo, pois a população de Munique raramente perdoa um deslize. Mas o dono do circo está feliz assim mesmo. Reencontrar a sua filha querida, o maior de todos os truques de circo. E agora passaria o resto da vida ao lado dela. Beate não pronunciou uma só palavra enquanto eu falava. Parecia estar paralisada. E quando terminei a história e olhei para ela, me pareceu desolada. Tentei animá-la dizendo que a história tinha um final feliz, mas ela continuou melancólica. Antes de eu começar a narrar, ela estava segurando a minha mão, mas largou-a logo depois. Fiquei surpreso ao ver que um conto de fadas podia ter tamanho efeito sobre ela. Beate estava taciturna e ficou sentada quase incomunicável. Por fim, perguntou a minha idade. Eu disse que tinha 48 anos. Exatamente 48? Perguntou ela. E o seu tom foi seco. Não consegui entender por que alguns meses a mais fariam tanta diferença.
mas talvez ela fosse essa entusiasta da astrologia. Eu disse que era de Leão e fizera 48 no fim de julho. Começamos a caminhar rumo à cidade. Ela ostentava um ar resignado, quase magoado. Você esperava que eu fosse um pouco mais jovem? Perguntei. Ela apenas bufou e sacudiu a cabeça. Disse que tinha 29 anos e percebi que ela tinha exatamente a mesma idade que Maria no verão de 71. O tempo parou, pensei. E agora Maria estava de volta. Era domingo de Páscoa e Maria se erguera dentre os mortos. Era um pensamento sedutor. A disposição de Beate mudara completamente. Ela não precisava ser parte de nenhuma conspiração para ter ouvido falar do Aranha, considerei. Tinha um pé na indústria livreira e lá no vale me confidenciara que tinha começado a escrever. Era bem provável que o que tivesse ouvido falar a respeito do Aranha não fosse especialmente lisonjeiro. E se ela fosse filha de um dos escritores que eu ajudara? Lembrei-me de que pelo menos um deles morava em Munique, um escritor de seus 50 e tantos anos de cuja família eu nada sabia. Foi uma situação tensa e difícil, mas eu tinha certeza de que poderíamos superar qualquer coisa que a estivesse perturbando se eu apenas descobrisse o que era. Já tinha conseguido superar situações desagradáveis antes. Beate me contara que a mãe dela tinha morrido de repente apenas alguns meses antes e que elas eram muito ligadas. Era compreensível que sofresse de mudanças de ânimo. Eu mesmo perdera a mãe havia tanto tempo. Passamos por uma fazenda onde 2 cães rosnaram para nós e alguns gansos nervosos gingavam em volta de um viveiro imundo. Pouco antes de darmos os últimos passos na direção da estrada principal, Beate parou e olhou para mim. Você não devia ter me contado aquela história, exclamou. E explodiu em lágrimas. Tentei confortá-la, mas ela apenas me empurrou para longe. Foi realmente tão triste assim? Perguntei. Você não devia ter me contado aquela história, ela repetiu. Foi uma coisa idiota, terrivelmente idiota. Ela me olhou, baixou os olhos e então olhou intensamente para mim mais uma vez. Parecia que eu era um fantasma. Ela estava assustada e tinha sido eu quem a perturbara. Eu estava completamente perdido. Gostava de estar com uma mulher que não conseguia entender a fundo, mas aquilo não estava sendo nada divertido. Devo ter mexido em algum nervo exposto. Talvez ela tivesse se identificado com a filha do dono do circo. Afinal, eu não sabia nada sobre o passado de Beate. Não era comum uma história surtir um efeito tão poderoso. Mas tinha sido um longo dia, um dia de muitas impressões fortes. De repente, ela ergueu os olhos para mim de novo e havia fogo naqueles olhos quando ela disse: Temos de esquecer que nos conhecemos. Não podemos contar sobre isso a ninguém, jamais. Não entendi aquele ataque violento. Já tivera experiências anteriores em que escapadas sexuais foram suplantadas por uma espécie de arrependimento. Descobri que era uma característica peculiar das mulheres, mas aquilo foi muito diferente. Beate não era do tipo que se deixara abater por uma tempestade. E se ela tinha sentido algum remorso, certamente o guardaria para si. Ou, no mínimo, não tentaria jogar a culpa em mim. A pessoa que eu conhecera em Amalfi não era Mary Ann Mackenzie. Temos de esquecer tudo, não percebe? Repetiu ela, chorosa, e então continuou. Precisamos prometer que jamais nos veremos de novo. Como não respondi, ela disse: Você não entende? Não está vendo que você é um monstro? A angústia dela era contagiosa. Talvez eu fosse realmente um ogro. A ideia já me ocorrera antes. Já experimentara a vaga sensação de que todas as minhas sinopses e narrativas familiares talvez não passassem de um tango macabro que eu dançava com a alma aterrorizada. Havia algo de que não me lembrava, algo grande e doloroso de que eu tinha me esquecido. Ela parou de chorar. Beate era valente, não era o tipo de pessoa que chora só para se mostrar. Agora só restavam determinação e frieza. Não a reconheci, não tinha ideia do tipo de cruz que ela tinha de carregar. E agora a sua armadura era impenetrável. Estou assustada por nós dois, disse ela. Talvez aquilo fosse uma pista.
Talvez ela soubesse dos planos para me matar, simplesmente não tinha percebido que eu era o Aranha. Não até aquele momento. Não até eu revelar como ajudava os escritores. Aquilo não tinha sido devidamente assimilado até eu contar a longa história da filha do dono do circo. E mesmo assim ela não se sentira muito segura até eu divulgar a minha idade. Ela olhara nos olhos do Aranha, e estes não eram apenas um par de olhos, mas muitos. Eles a assustaram. Ela sabia que o Aranha era um monstro, mas tinha deixado que o monstro a seduzisse antes que pudesse identificá-lo. Sabia dos planos para me matar e agora estava com medo por nós dois. Passamos pelo posto policial e atravessamos a cidade em silêncio. Das janelas, cornijas e balcões que davam para a rua pendiam as roupas que as pessoas puseram para secar. Camisetas e sutiãs esvoaçavam como bandeiras de uma existência cotidiana. Aquela vida rotineira agora me parecia a terra prometida, mas os passos de Beate foram ficando cada vez mais rápidos, era quase impossível acompanhá-la. E ela não parou até chegarmos à orla marítima. Eu não sabia onde ela se hospedava, mas os nossos caminhos se separaram ali. Toquei num dos seus ombros e ela pareceu congelar. Não entendo, disse eu. Não, você não entende, ela falou. E eu também não posso falar disso. Ela se esquivou da mão que eu pousara nela. Nunca mais vamos nos encontrar? Perguntei. Nunca, retrucou ela. Então acrescentou. Talvez um de nós precise morrer. Será que você não entende nem mesmo isso? Sacudi a cabeça. Ela não estava bem. Mais uma vez pensei em Marian Mackenzie. Não sabia o que havia desencadeado. Então, até nunca mais, disse eu. Mas ela reconsiderou. Talvez devamos nos ver de novo, disse ela. Nesse caso, tem de ser amanhã, mas será realmente a última vez. Um tom gélido em que ela disse isso me aterrorizou. Muito bem, eu falei. Que tal almoçar comigo no hotel? Ela sacudiu a cabeça. Estava amarga, tão amarga, e então disse, vamos dar um passeio. Sim, podemos atravessar as colinas até Ravello. Ravello era um nome que eu conhecia. Foi na velha casa lá no alto, em Ravello, que Wagner compôs Parsifal. Foi logo antes de sua morte. Parsifal foi a última obra de Wagner. Não tentei arrastá-la mais adiante. Seria doloroso demais para ela. Eu também estava sem forças. Não conseguira dizer uma só palavra no funeral da minha mãe. Aquilo tinha sido vergonhoso. Desde então fui aprisionado em um labirinto. Um labirinto que eu mesmo criei. A minha própria prisão. Tinha construído aquele labirinto sozinho e agora não sabia mais como sair dele. Eu disse, tive uma vida miserável e vazia. Você é a única pessoa que me importa. Você é a única pessoa de quem eu realmente gosto. Ela caiu em mais uma crise de choro. As pessoas começavam a olhar em nossa direção. Um pensamento me atravessou como um raio. Era uma palha em que me agarrar. Você disse ontem que ia me contar sobre o seu pai, disse eu. Está lembrada? Ela estremeceu. Então pensou por alguns instantes, mas sua única resposta foi: eu já disse o bastante. Por um breve momento, ela se encostou em mim, descansando a cabeça embaixo do meu queixo, como um cachorrinho às vezes se encosta na mãe porque o mundo simplesmente é grande demais. Depois de todas as lágrimas e emoções, me senti novamente cheio de ternura por ela. Envolvi-a com os braços e beijei sua testa. Mas ela se afastou em um movimento brusco e enérgico e me deu um tapa com toda a força. Depois, mais um. Não pude ver se ela estava zangada, não pude ver se ela estava sorrindo. Ela simplesmente se desvencilhou e foi embora. Não jantei. Não podia suportar a ideia de me sentar no restaurante do hotel, mas por sorte tinha alguns biscoitos e um pacote de amendoim no quarto. Sentei a escrivaninha e prossegui com a história da minha vida. Era um jeito de pôr os pensamentos em ordem, de me acalmar. Escrevi sobre o meu encontro com Beate em Amalfi e nossos passeios em Pontone e Pogerola. Estou aqui sentado há horas. São 2 da madrugada.
Fiquei algum tempo em pé diante da janela, olhando para o mar lá embaixo e para a torre sarracena. O homenzinho ainda está circulando pelo quarto. Enquanto anda, ele agita sua bengala de bambu e grita: "Vapt-vupt!" Por mais que eu me esforce, não consigo evitar que a sua agitação me perturbe. São 2h30. Novamente recapitulei tudo o que aconteceu nos últimos dias, especialmente o que ocorreu com Beate esta noite. Sinto frio. São 3h. Algo de terrível está me ocorrendo. É como se eu tivesse cometido um assassinato. É como se estivesse acordado depois de sair dirigindo bêbado em disparada e matado uma criança. Estou com frio. Estou com náuseas. Não sei dizer se a minha imaginação está brincando comigo de novo. Tento escrever o que estou pensando, mas as mãos tremem. Beate disse que a mãe dela tinha simplesmente caído morta no dia do seu aniversário e apenas algumas semanas depois a conheci em Amalfi. Não pode ser verdade. Minha imaginação não deve estar brincando comigo. Meu coração dispara enlouquecido. Fui até o banheiro e tomei um pouco de água da torneira, mas ainda sinto náuseas. O que ela queria dizer quando me chamou de monstro? Foi por causa do auxílio a escritores, não foi? Ou será que estava se referindo a outra coisa? Não me atrevo a pensar nisso até o fim. Eu nunca terminaria uma das minhas sinopses com algo tão vil. Teria ido além da minha própria imaginação. Por que não podíamos nos encontrar de novo? Ela não conseguiu pronunciar isso, mas sugeriu que um de nós tinha de morrer. Achei que estava apenas sendo histérica. Pedi que falasse sobre o pai. Foi só para ganhar tempo, mas ela ficou perplexa. Disse que já tinha falado bastante. Sinto enjoo e não é o fato de pensar que Beate, ou mesmo em nossa intimidade no Vale dos Moinhos, que me fez sentir miserável. Sou o objeto do meu próprio nojo. Me sinto enjoado só de pensar em mim mesmo. Fui ao banheiro de novo e bebi mais água. Fiquei lá em pé por um bom tempo, olhando o meu próprio reflexo. Tive de me conter para não vomitar na pia. Também tenho as maçãs do rosto salientes. E também tem alguma coisa dos olhos da minha mãe. São 4h. Estou suando frio. A vida murchou e encolheu. Tudo o que resta é pele e ossos. Apostei em Beate todas as esperanças do futuro e agora tudo se foi. Foi quando contei a história da filha do dono do circo que ela realmente ficou tensa. Disse que eu não devia ter contado a história, que foi uma coisa idiota, terrivelmente idiota. Ela não disse que tinha ouvido a história antes, mas talvez tenha sido isso o que quis dizer. Talvez tenha sugerido que eu nunca deveria ter contado a história da filha do dono do circo aquela vez, tantos anos atrás. Se ela não conseguisse se lembrar da história sozinha, sua mãe certamente teria estimulado a sua memória a respeito do homem engraçado que a ajudara a se vestir e lhe contara da menininha que fora separada do pai no meio das florestas suecas. Agora, a pobre Maria está morta. Tinha morrido em 19 de fevereiro, quando completava 58 anos de vida. Não que estivesse doente, simplesmente não estava previsto que a vida dela devesse continuar. Tinha 29 anos quando Beate nasceu, e agora Beate estava com 29 anos. Não podia ser mera coincidência. Maria só deveria sobreviver até que a sua filha tivesse precisamente a mesma idade que ela tinha quando o aranha a seduzira. Então, tanto ela como a filha teriam de encontrar a sua nêmese, uma sentença de vergonha tão lógica quanto inevitável. Ao mesmo tempo, também eu sofreria humilhação, e assim seríamos todos reunidos na ignomínia e na desgraça. Eu sabia, por experiências anteriores, que os ogros e demônios se davam muito bem trabalhando juntos. Pode ser que amanhã eu ouça mais sobre Wilhelmine Wittmann, mas mesmo agora percebo que deve ser Beate quem se esconde atrás daquele estranho pseudônimo. Esse era o seu segredo. Havia histórias o bastante para compartilhar durante os longos anos em que Maria e a filha viveram juntas. Talvez algumas delas tenham sido histórias para a hora de dormir, pois eu também tinha contado a Maria alguns belos contos de fadas.
Então as histórias que eu inventara para Maria tinham assumido vida própria, e agora Beate começara a assimilá-las, uma por uma. Maria não se manifestou até a filha ter se transformado em uma mulher adulta e esclarecida. Ela foi um pouco tímida ao me contar que escrevia e eu devia ser o especialista número 1 do mundo nesse tipo de diferença. Imagino que uma pessoa possa se sentir um pouco desconfortável em publicar uma história quando a verdade é que ela foi arrancada dos lábios de outra pessoa. Triplo assassinato após a morte. Fico assustado com o meu próprio título. De certo modo, nós 3 já sentimos os unir da foice da morte. Mas restaram 2 de nós. 3, incluindo o Homem-Metro. Vou te pedir permissão para despertar a pobre menina do circo que desfaleceu no picadeiro. Ela desmaiou na serragem e o dono do circo a violou ali mesmo. Depois de todos aqueles anos no exílio, ela conseguiu achar o caminho de volta para o pai, mas ele demonstrou entender tão pouco os caminhos do destino que a profanou. Ele já tinha fugido do grande circo de livros em Bolonha. Não haveria mais apresentações. Talvez, dentro de poucas horas, eu vá ouvir a história de uma mãe e uma menininha de quase 3 anos que morou algum tempo na Suécia, mas logo se mudou para a Alemanha. Ou talvez elas nunca tenham morado na Suécia. Talvez a filha do dono do circo já tivesse nascido na Alemanha. Os pais de Maria moravam lá na época. Era outra coisa que eu havia esquecido. O erro foi não terem me mantido informado. Foi a fatídica tentativa de Maria de manter distância da monstruosa fábrica de seda para impedir que o aranha a atacasse outra vez. Não me permitiram sequer saber o nome da menina, e esse foi um erro terrível. Todo pai devia saber o nome da própria filha. Outro erro foi de origem bem mais recente e foi meu. Eu tinha me deixado enganar totalmente pela conversa fiada de Luigi sobre uma conspiração de escritores oprimidos. Como resultado, não tinha me apresentado apropriadamente a Beate. Jamais me passou pela cabeça que algum dia poderia encontrar bonequinha de novo. Nem mesmo considerava quantos anos a menininha devia ter agora, que já dirá imaginá-la como uma mulher adulta. É noite, mas ainda ouço de vez em quando o som de uma motoneta descendo a estrada costeira. Estou aqui em pé há algum tempo, observando a luz distante de um barco em movimento. De quando em quando a lanterna desaparece entre 2 ondas para depois reaparecer, e a meia-lua brilha no céu, mas apesar de minguante, projeta uma larga faixa prateada no mar. Sentei de novo à escrivaninha. Fiquei olhando para uma ridícula chapeleira que há no quarto. Parece um espantalho e faz com que eu me sinta como um passarinho. Tudo que eu quero é ser humano. Só quero olhar para os passarinhos e para as árvores e ouvir o riso das crianças. Quero ser parte do mundo, deixar toda a fantasia para trás e simplesmente fazer parte dele. Em primeiro lugar, preciso pedir permissão para ser algo tão banal como um pai para a própria filha. Talvez ela não veja alternativa senão interromper todo e qualquer contato comigo. Posso entender. Sou culpado, mas não existe uma pequena diferença entre a culpa subjetiva e a culpa objetiva? O que fiz com bonequinha foi negligência, mas não foi por querer. 5 em ponto. Não tenho mais forças. Não importa, pois não me restou nada para defender. O gelo começou a rachar e as profundezas frias e escuras embaixo dele estão se abrindo. Não haverá mais piruetas. De agora em diante, devo aprender a nadar em águas profundas. O Homem-Metro está em frente à lareira com uma expressão grave. É a primeira vez que o vejo descansar a bengala no ombro como se ela fosse um fardo pesado. Ele olha para mim e diz: "Então, vamos nos lembrar de algumas coisas agora?" Mas acho impossível me lembrar claramente de algo que aconteceu quando eu só tinha 3 anos. Baixo os olhos para a diminuta figura e digo: "Não sei dizer com palavras. Esqueci a língua que falava na época. Um menininho está me chamando em uma língua que não entendo mais." "Mas você se lembra de alguma coisa?" pergunta o homenzinho.
É como um filme, digo eu. É como os fotogramas de um filme de cinema. Então, precisamos escrever a sinopse desse pequeno clipe, diz o homem-metro. Engulo em seco, mas esta será a última sinopse, penso. E os meus dedos começaram a tamborilar. Oslo, meados dos anos 50. Outono. Peter, com 3 anos, mora em um moderno bloco de apartamentos com a mãe e o pai. Seu pai tem um emprego na estação central de bondes e sua mãe trabalha meio período na prefeitura. Instantâneos de idílio familiar, 10 ou 20 segundos antes de um piquenique no lago Sognsvann, em um passeio de domingo por Ullevålseter, etc. Instantâneos de mãe e pai cumprimentando o novo vizinho no andar térreo. Ele tem um labrador. De manhã cedo, papai e Peter estão no vestíbulo, prontos para sair. Mamãe, de penhoar, emerge na cozinha com lanches embrulhados para os dois. Ela põe os de Peter dentro da pequena sacola azul pendurada no ombro dele e prende bem. Faz um carinho em Peter, se ajoelha e beija-o na bochecha. Mamãe se levanta de novo, dá um beijinho no papai e lhe deseja um bom dia. Papai e Peter no ônibus. Peter pergunta por que precisa ir para o jardim de infância. Papai diz que precisa ir trabalhar para garantir que todos os bondes estejam funcionando direito e mamãe precisa ir à lavanderia lavar as roupas e também fazer uma visita ao cabeleireiro. Mas papai diz que Peter também precisa ir trabalhar. O trabalho de Peter é ficar no jardim de infância brincando com as outras crianças. Papai pensa um pouco e depois garante ao filho que os jogos infantis são tão importantes quanto o trabalho dos adultos. Quando eles chegam ao jardim de infância, encontram um aviso afixado à porta dizendo que o jardim de infância está fechado porque as 2 professoras estão doentes. Papai lê o aviso em voz alta para Peter. Ele o toma pela mão e diz que vai levá-lo de volta à mamãe. Eles entram em uma delicatessen e compram pãezinhos frescos, linguiça defumada fatiada, pepinos em conserva e 100 gramas de maionese. Papai diz que não tem tempo para comer aquele lanche delicioso que é para Peter e mamãe. Peter e papai no ônibus de novo. Ambos estão de excelente humor. Peter aperta o nariz contra a janela e olha para toda aquela gente lá fora, para os carros, pelo menos um táxi, bicicletas e um rolo compressor. Isso é, grande, vasto mundo afora da família nuclear. O caminho da parada de ônibus, papai começa a assobiar a melodia Smile, do filme de Chaplin, Tempos Modernos. Eles sobem as escadas do bloco. Peter não vê a hora de chegar em casa e encontrar mamãe. Papai destranca a porta do apartamento. Mamãe vem correndo da sala de visitas, segurando o penhoar fechado. Ela está horrorizada e quase totalmente nua. Pandemônio. O ponto de vista de Peter, de sua posição de 1 metro acima do chão, papai e mamãe berram e gritam, dizendo coisas horríveis um para o outro. Peter também grita, tentando abafar os gritos dos adultos. Ele corre para a sala de estar, onde encontra um novo vizinho se levantando do grande tapete. Ele também está sem roupas. Elas estão empilhadas no puff persa na frente da estante de teca, onde há um velho rádio, radionete, mas ele se cobre com uma partitura musical. Isto é a antologia, ópera sem palavras. Cena lembrando algo dos filmes mudos, com muitos berros e insultos. Ponto de vista do Peter. Mas sem palavras discerníveis. Mamãe e papai entram na sala. Papai bate em mamãe, fazendo-a cair e bater com a cabeça contra um velho piano branco. O sangue começa a escorrer de sua boca. O vizinho tenta intervir, mas papai arranca o telefone da tomada e o atira na cara dele. O vizinho leva a mão ao nariz. Todo mundo chora e grita, até Peter. A única coisa que se ouve é a linguagem chula, parte dela muito chula. Peter tenta superar os adultos usando as palavras mais grosseiras que conhece. Peter começa a chorar. Ele corre para o patamar da escada e dali para o andar térreo. Entra no pátio e toca todas as campainhas gritando o tempo todo.
Polícia! Bombeiros! Ambulância! Polícia! Bombeiros! Ambulância! Ele volta para o saguão e desce as escadas para o porão. Abrigo contra bombas. Está escrito em letras verdes luminosas acima da porta do porão. Peter abre a porta e se enfia atrás de umas bicicletas. Ele fica lá encolhido, sem emitir nenhum som. Peter ainda está agachado atrás das bicicletas. Um longo tempo se passou. Mamãe entra no salão e encontra-o atrás das bicicletas. Ambos se desmancham em lágrimas. O menino não consegue se lembrar de mais nada e não posso forçá-lo. Não posso nem saber com certeza se aquilo que o menino se lembra é verdade. O homem-metro deixou cair a bengala no chão ou talvez tenha abandonado seu cajado de viandante para sempre, pois não o pegou de novo. Simplesmente está lá em pé, me olhando intensamente com um ar melancólico, quase desolado. E então diz: "Não quero mais falar disso." No segundo seguinte, ele desaparece e sei que jamais o verei de novo. Olho para os ladrilhos do piso, um vermelho, outro verde-oliva, um vermelho, outro verde-oliva. Tinha começado a contá-los. Escolhi um quadrado de 4 ladrilhos no meio do piso. Estão lá, reluzindo, tão sozinhos que parecem se destacar no resto do piso, mas são enfadonhos demais para eu me concentrar por muito tempo. Isolo 9 ladrilhos. 3 vezes 3 são 9. Também isso é enfadonho. Como poderiam 9 ladrilhos de cerâmica ter alguma coisa a ver comigo? Demarquei um quadrado de 16 ladrilhos. Cada ladrilho individual é parte de um todo maior. Eles mesmos não sabem disso, mas eu sei. De todo modo é irrelevante, pois já selecionei um quadrado de 25 ladrilhos. Escrevo B, E, A, T e E nos 5 ladrilhos de cima. Tento formar um quadrado mágico com as 5 letras. Tento também com M, A, R, I e A. Mas os dois são tão complicados que decido adiar aquilo até conseguir mais tempo. O piso é tão grande que não tenho dificuldade em formar um quadrado de 36 ladrilhos. Só preciso chupar um par de sapatos para fora do caminho. Aqueles 36 ladrilhos pertencem ao hotel, mas o significado mais profundo é meu. É improvável que algum hóspede tenha notado esse quadrado harmonioso que está diante de mim. Fui eu quem o elevei a um plano mais alto, as esferas do pensamento e da contemplação. Essa perspectiva mais profunda não está apenas no piso, mas seguramente armazenada na minha própria cabeça. Os 36 ladrilhos do piso podem delimitar um espaço imaginário que me isole da minha alma. É generoso da minha parte acompanhá-los, penso eu. Movo os olhos pelos 36 ladrilhos nos sentidos horizontal, vertical e diagonal. Os ladrilhos não são capazes de sentir que os percorro com o meu olhar. Comecei a me concentrar no ladrilho 13, que é o primeiro da terceira fileira. Está ligeiramente lascado na parte de baixo do canto direito, mas não preciso me preocupar com isso, penso. Não há quase nenhum ladrilho do piso que não tenha um pequeno defeito de qualquer tipo. Os ladrilhos estão deitados de costas, de cara para o teto, portanto, um não pode ver o outro, e cobrem o piso inteiro juntos, mas sem nenhuma necessidade de relações mútuas. Neste momento, a única relação deles é comigo. Eu os examino todos um por vez. Se divido o ladrilho número 13 no sentido diagonal em 2 metades iguais, obtenho 2 triângulos retângulos. Triângulos isósceles. Muito embora, é claro, eu nem tenha tocado neles. Não sou o tipo de pessoa que sai quebrando coisas por aí. Muito embora, se eu continuar fixando os olhos nesse ladrilho por muito mais tempo, o meu olhar seja capaz de rachá-lo. Volto novamente a atenção para o quadrado inteiro de 6 por 6. Há um monte de coisas que se pode fazer com 6 vezes 6 ladrilhos de cerâmica. Um montão mesmo, eu acho. Você pode escrever histórias sobre todos e cada um. É fácil. Empurrei uma cadeira para fora do caminho e agora posso concentrar toda a minha atenção nos 49 ladrilhos.
Posso ver todos os ladrilhos de uma vez sem desviar os olhos. Acho que posso ter uma faculdade especial para visualizar ladrilhos de cerâmica. Estou especialmente satisfeito com este último bloco. E nunca vou esquecê-lo. 7 vezes 7 ladrilhos são nada mais, nada menos que a verdade definitiva, a resposta ao próprio enigma da existência. O próprio cerne da existência é um quadrado de 49 ladrilhos verdes e vermelho no quarto 15 do Hotel Luna Convento, em Amalfi. Dou uma olhadela para a chapeleira, mas basta voltar os olhos para o piso que vejo o quadrado de novo. Não mudou nem 1 milímetro, e é óbvio que isso só acontece porque a forma em si está firmemente enraizada na minha cabeça. Não está no piso, mas foi criada pela pessoa que desvia os olhos. Se algum dia eu estiver em uma prisão, jamais ficarei entediado se tiver esse quadrado de 49 ladrilhos em que pensar. Vislumbrei o mundo. Se traço uma linha diagonal invisível a partir do canto superior direito, do canto superior do ladrilho 43, ele me dá os 2 triângulos retângulos já descritos. É exatamente a mesma coisa que dividir um único ladrilho, pois um quadrado é sempre um quadrado. Cada um dos triângulos tem 2 lados com 7 ladrilhos de comprimento. A soma dos comprimentos de cada cateto elevado ao quadrado é 98 comprimentos de ladrilho. Mas não sou capaz de calcular a raiz quadrada de 98. Fui até a minha mochila para pegar a calculadora de bolso. A raiz quadrada de 98 é 9,8994949 comprimentos de ladrilho. Agora já sabemos, mas parece estranho que a diagonal de 7 vezes 7 ladrilhos possa ser um número tão feio. Quase dá para chamar isso de uma emboscada. Mas o caos sempre teve um talento especial para destruir o cosmo a partir de dentro. Mas agora há algo que não faz sentido. Algo que está assombrando os ladrilhos. E claro, é o espírito que paira sobre os ladrilhos que os está assombrando. Mas não posso dividir 49 por 2, porque como é possível que metade dos ladrilhos seja vermelha e metade verde? Estou confuso. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Sou salvo por uma ordem ainda mais alta, um quadrado de 64 ladrilhos. Só tenho de empurrar a escrivaninha de Ibsen para fora do caminho, apesar de ela ser pesada e fazer barulho como um trovão e de já estarmos no meio da noite. 8 vezes 8 são 64, não há dúvida quanto a isso. Agora existem 32 ladrilhos vermelhos e 32 verdes. No quadrado e sem erguer um dedo, estabelecemos a harmonia perfeita. Eu reestabeleci o equilíbrio completo entre vermelho e verde, entre verde e vermelho. Agora também posso jogar xadrez. Talvez essa tenha sido a ideia desde o começo. Sou bom em jogar xadrez, contra mim mesmo, e sou bom em jogar xadrez sem as peças. Sempre fui. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª fileiras. Coloco as peças brancas na primeira fileira, A, B, C, D, E, F, G e H. É fácil, tenho uma visão completa do tabuleiro inteiro, posso ver todos os quadrados de uma vez. Uma de cada vez coloco as peças no tabuleiro. Logo posso ver todas com muita clareza. São feitas de alabastro preto e branco e são muito grandes. As maiores, reis e rainhas, têm mais de 30 centímetros de altura. Sou o rei branco e estou na primeira fila. Sou levado a um assento vermelho. E1, diz o meu ingresso. Um ótimo lugar na primeira fila da plateia. Não mereço menos que isso. No grande palco diante de mim estão organizados todos os peões e outras peças. Acho as fileiras à minha frente, abarrotadas com os meus próprios peões, ligeiramente irritantes. Estão amontoados demais e são mal cheirosos demais. Porém, bem à esquerda, vislumbro a Rainha Negra. Ela está longe, em D8, e também tem um ladrilho vermelho onde ficar. Uma boa posição, penso eu. Aceno para ela com o braço esquerdo e ela acena discretamente em resposta. Tem uma coroa na cabeça que resplandece no mais puro ouro.
As peças de xadrez tomaram seus lugares e agora começa o jogo em si. Início com uma abertura comum do peão do rei, E2, E4, e ela reage de um modo igualmente apropriado em E7, E5. Movo meu cavalo para proteger o peão, B1, C3. Então ela faz uma jogada de surpresa, move a rainha de D8 para F6. Mas por quê? Ela é combativa, é ousada. Movo meu peão de D2 para D3 a fim de proteger o peão em E4, e ela responde movendo seu bispo F8, C5. Que plano a dama esconde na manga? Movo novamente meu cavalo C3, D5 e ameaço sua rainha. Faço isso para forçá-la a recuar. É então que acontece, e sem que eu seja capaz de corrigir a situação, a rainha vem e come um peão. F6 come F2. A rainha negra está próxima, me mantendo em xeque. Ela reacende as ameixas e cerejas, mas não posso tocá-la. Isso é que é terrível. Cometi o pior dos pecados no manual dos jogadores de xadrez. Não enxerguei além do lance seguinte, nem considerei as jogadas anteriores. Esqueci que a rainha tem um passado, que ela pertence a uma nobre linhagem, que sua casa está cheia de seda. E agora ela tem um bispo clandestino na diagonal de C5 e nesse momento de verdade é ele quem impede que a rainha seja capturada. É xeque-mate. Foi um jogo rápido demais. Fui encurralado em um canto pela rainha negra e perdi o meu jogo. Sou culpado não por minha vontade, mas por flagrante negligência. Estou envergonhado. É esta a resposta. Estou envergonhado. E eu? Eu que sempre afirmei que a vergonha não é mais um componente na vida das pessoas. Vou e cometo a pior ação que algum homem possa cometer. Estou deitado e consegui dormir por algumas horas. Quando abri os olhos, foi como acordar para o primeiro ou para o último e terminal dia da minha vida. Tive um sonho muito lindo com uma menininha que veio andando na minha direção, trazendo um grande buquê de sapatinhos de bebê. Foi junto ao lago Songsvan ou na Suécia, junto a um dos grandes lagos de lá, mas foi só um sonho. Estou novamente sentado à minha escrivaninha, são 9 horas. Já fiz as malas e vou descer para acertar as contas daqui a alguns minutos. Se Beate não permitir que eu guarde a minha mochila no seu alojamento, vou verificar se é possível deixá-la na delegacia de polícia. O que quer que eu faça, não vou deixar a minha mochila no hotel. Não sou do tipo que volta para recolher coisas. Sinto que está faltando alguma coisa importante. Então percebo o que é. Quando e onde eu deveria me encontrar com Beate? Não chegamos a combinar nada. De qualquer modo, preciso sair daqui. Preciso escapar da minha própria consciência. Vou deixar o laptop no quarto. Vou perdê-lo ou abandoná-lo aqui. As pessoas que tentem decidir o que aconteceu. Deletei todos os arquivos que deviam ser deletados, mas não os que eu queria que ficassem. Há uma porção deles, um número impressionante. Há sinopses e ideias mais que suficientes para as pessoas se servirem, suficientes para as várias dúzias de carreiras literárias, talvez mais. Posso grudar um bilhete na máquina dizendo que aquilo pertence a todos os escritores do mundo. Posso escrever: aí está, sirvam-se. É tudo grátis. Então, eles podem fazer com aquilo o que bem entenderem. No que me concerne, podem simplesmente continuar a se divertir. Porém, mudo de ideia. Escrevo para Beate, em um papelzinho amarelo e grudo na máquina. De minha parte, não tenho outra vontade senão a de ser uma pessoa comum. Só quero olhar para os passarinhos e as árvores e ouvir as criancinhas rirem. Alguém está batendo na porta. Só um momentinho, eu grito. Então ouço a voz de Beate. Ela diz que vai esperar por mim nos jardins do convento. Este é o primeiro, ou o último dia da minha vida. Não sei se ouso esperar por um milagre. Vou salvar isso e desligar. Está tudo preparado. Preparado para o maior de todos os saltos.